Bom dia, boa tarde. Não é um gato ali, mas eu queria que fosse. Não disse qual tipo. Alguém falou que eu me assistiria muito, assim. Falaram, amiga, eu te assistiria pacas. Isso é muito legal. Eu falei, gente, para. Mas alguém falou, você é tipo um pensamento intrusivo ambulante, você devia começar a falar, porque eu super te assistiria. É, uma câmera escondida, assim. No caso, você não tá escondida, né? Eu não sei se eu vou me maquiar também. Mas eu não... Sei lá, cheirinho de melancia, uma bruma fixadora pra fixar a minha beleza. Hoje, eu vou fazer pela 15ª vez, tentar fazer unha de gel em casa, essa merda. Porque, meu Deus do céu, eu fiz tanto, mas você não tá entendendo. Eu desperdicei tanto produto. E aí você fala assim, porra, tu é burra? Não. Mas assim, às vezes é difícil. Às vezes tem coisas que não são meu feitio, não são do meu feitio, não são... Vai ver, eu sou burra. Tô de TPM, tu já viu, né? Vai ver, eu sou burra, my life is so hard. Eu queria muito ouvir música com vocês, mas já que não dá... Aproveitem o silêncio. Não sei porque queriam me assistir, realmente não entendi. Às vezes, me dá um... Mas enfim. Sabe o que eu não gosto do gel? Eu não sei se é todo gel, mas eu acho que é. Eu não gosto que ele fica com umas penugens, porque ele é tão grudentinho que ele vai acumulando toda a poeira da sua casa. Eu quero muito o quê? Um óculos pra parecer... Eu ia falar pra parecer inteligente, mas eu sou inteligente, meu amor. Tá, enfim, eu não fiz vídeo de resolução de ano novo. Não vou falar sobre isso porque eu vou guardar o meu momento de sucesso pra quando acontecer. Imagina se eu falo aqui na internet. Aí vai ver um monte de gente. Ah, você não sabe de nada, queridinha. Parece que eu sei de alguma coisa, afinal de contas, né? No fim do dia parece... Engraçado, né? Isso que a gente tá tendo de... Não tá tendo. A gente já tem há muitos anos. Esse negócio de... 5, 6, 7, 8. Em cima do jet ski. De americanizar as coisas, né? A gente... Acho que já tem há muito tempo, né? Essa influência aí desses fudidos. Essa brincadeira. Enfim. Aí é curioso. É engraçado a gente ter essa influência do... Em cima do jet ski. Tô zoando. Em cima do... Eu não posso gravar, senão eu nunca acabo nada. Eu vou ficar aqui... Mas esse é o ponto do vídeo, né? Eu sei, muito engraçadinha. Sabe quando você tá de TPM, tipo assim, tudo é a coisa mais inconveniente do mundo? Eu tô me achando a pessoa mais horrorosa do mundo? Tô, mas é porque eu não vou me maquiar. Esse dia que eu não vou, não tô afim. Então, não vou me forçar, não. Sou evoluída em cima do jet ski. Por que eu sei? Me explica por que eu sei a coreografia, sendo que eu não aprendi ela. Deve ser porque eu sou muito foda, aquelas. Brincadeira. Como começa mesmo? Aparentemente você tem que fazer tipo Michelangelo, sabe? Pegar um pincel, aí dar umas batidinhas e fazer um sorriso para um mundo melhor. A esperança de tempos melhores que virão. Se Deus quiser! Isso não foi uma indireta pra Rede Globo me chamar, mas assim, gatos. Está na hora, né? Mas tá um pouquinho, gente, peraí. Eu. Tem um cabelote aqui no meu pincel. Vai ficar muito difícil ser Michelangelo desse jeito. Ou será que ele... Não quero falar sobre as penugem do Michelangelo. O que eu melhorei em 2025... E eu digo melhorar porque, assim, realmente foi um esforço consciente, sabe? Não foi uma coisa que eu falei assim, ei, vamos, sabe? Sei lá, vamos ver, vamos vivendo. Eu conscientemente, tipo, comecei a fazer coisas que eram difíceis pra mim. Eu comecei a cortar pessoas da minha vida, me afastar de energias que não me faziam bem. Nem sou esotérico, mas o que eu quero dizer é, eu me afastei de gente que me fazia mal. Então, é só isso mesmo. Eu entrei num período de descoberta. Tipo, não, querida, você só cortou as pessoas da sua vida que te faziam mal, só isso. Isso é muito libertador, porque você... Não sei, eu sinto que eu passei o ano de 2025 inteiro só tomando, tipo, vai tomando, só o ano inteiro, cara. E foi por uma escolha consciente de ser uma pessoa melhor, assim, de evoluir psicologicamente, de tentar
sei lá, gostar mais de mim. Me obriguei a ficar sozinha. E aí fui encontrando umas situações, assim, que ficavam voltando e eu assim, tomando susto direto. Porque eu falava assim, gente, não é possível, que é isso? Que é isso? O que significa isso? Você não dizer que não é verdade, cara. Eu me afastei de uma pessoa, né, tal. Se você estiver assistindo, qual é? Tudo bom? Não deu preguiça. Saúde pra nós, bom dia, boa tarde. Mas eu me afastei de uma pessoa, e aí, filhote, nunca vou esquecer isso. Primeira semana que eu vim morar em São Paulo, eu esbarrei com essa pessoa no meio da rua. Um dia, assim, bem improvável. Sei lá se era, tipo, dia de semana. Uma parada muito aleatória, assim. E no mesmo lado da rua. E um vindo em direção ao outro, eu falei, bom, realmente, tu tá de fuder. Sacanagem, brincadeira. I love you. Você é o máximo. Mas eu sinto que... eu sinto... Ó, aí vai aplicar assim, parece... Sei lá. Até parece que eu sei o que eu tô fazendo, adorei. Aí vai aplicar assim, ó, um ângulo de 45 graus. Isso foi o que eu li, mas sei lá o que são 45 graus. Ah, brincadeira, gente, eu sei sim, porra. Que saco. Também me deixa em paz. Mas eu só quero dizer que, tipo assim, o ano também me testou, sabe? Eu não acho que... Liga. Aí eu vou botar na cabine. Liga. 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 Você sabe que você tá ficando meio... na geração um pouquinho já mais pra trás, quando... Talvez nem todo mundo entenda essa referência do liga. Era de uma rádio, eu nem lembro qual era. Mas alguém falava, tipo assim, liga pra gente. Aí, tipo, vinha uma vozinha assim, liga. Bem, sabe? Porque eu realmente entro nos meus pensamentos e aí não tem mais volta. Então, é muito engraçado, assim. Tem uma frase que eu tentei usar durante muito tempo pra acalmar, assim, minha ansiedade, por exemplo, e tal. E aí eu virava e falava, os pensamentos são apenas nuvens. Deixe que eles passem. Ficava assim, meu amor, você não tá entendendo, aqui em cima é uma rave. Não tem que passar. Tá todo mundo gritando no ouvido usando bala, entendeu? Eu tive que aprender muito esse ano passado também a aceitar que... Primeiro, eu não ia poder continuar tomando remédio de TDAH pra sempre, porque, se você não sabe, normalmente são remédios que o seu organismo se acostuma com uma certa frequência. Pelo menos pra mim foi assim. Meu metabolismo se acostumou relativamente rápido às dosagens, então eu tinha que ficar subindo. E no que você fica subindo, tipo, não é legal ficar... Assim, eu não acho muito legal, mas assim, isso é particularmente a minha opinião. Eu não gostaria de ficar tomando remédio a vida inteira e também não acho super divertido, assim, ficar colocando essas dosagens no meu corpo, sabe? E aí eu decidi meio que parar e fiquei chateada, porque, cara, viver com TDAH sem saber que era, foi a coisa mais cansativa do mundo. Então, assim, eu até me aplaudo bastante, porque as pessoas que não têm realmente não entendem o que é viver com a sua cabeça em caos 24 horas por dia. E você ficar sobrecarregado por coisas relativamente simples, que todo mundo diz que é muito fácil. Então você se sente um energúmeno burro, um pedacinho de cocô, de bosta. Então, foram muitas vivências, assim, que eu não entendia por que eu não conseguia acompanhar o ritmo da vida, sabe? E eu vejo hoje em dia que não é lerdeza, é só uma forma de ser, sabe? É só uma característica diferente, assim, como, sei lá, eu tenho olhos castanhos, também tenho neurodivergência, sou neurodivergente. Neurodivertida! Mas isso também me dá muita personalidade, então que incrível. Mas não era muito incrível, assim, antes. Então, encontrar o remédio, que foi, com 26 anos, talvez, foi, eu senti o que era ter a cabeça, assim, tranquila, sabe? Funcionando no lugar e tal. Porque antes era sempre essa sensação de rave, de um computador com várias abas abertas, vários assuntos ao mesmo tempo, e aí alguém fala com você, né, vem uma influência externa, assim, você começa a dar uma pirada, porque você fala, tipo assim, gente, já tem 500 coisas acontecendo aqui. Aí quando vem uma mínima coisa de fora, você já sobrecarrega. Não vou mentir, não, é desafiador. E aí descobrir e começar a tomar o remédio foi uma coisa que, poxa, eu consegui respirar, eu consegui ouvir meus pensamentos, né, de uma forma muito mais organizada, eu conseguia também entender por que eu procrastinava tanto certas coisas, por que mudança de plano de última hora me deixava tão nervosa, e por aí vai. Então, foi frustrante mesmo pra mim, assim, parar de tomar, porque eu sabia que eu ia ter que me acostumar a viver do jeito que eu sempre vivi. Só que, para minha surpresa, muito agradável, não foi bem assim, porque eu já aprendi muita coisa também, e eu vivi a minha vida inteira com isso, então eu aprendi a me adaptar, mas antes eu não sabia me adaptar bem, eu não tinha as ferramentas certas, sabe? E acho que hoje em dia eu já tenho.
Isso também vem através de uma autoconfiança. Mas é claro que a autoconfiança não resolve. Então, assim, tem momentos da minha vida que eu sei que eu vou usar esporadicamente o remédio e tal. Mas isso foi um ponto, assim, importante de eu ver que talvez eu estivesse me subestimando mesmo, porque eu vivi com isso a minha vida inteira. Então, é claro que você pode facilitar, porque que eu não vou usar a ferramenta, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, será que precisa ser o tempo todo? Será que... E aí, falando dessa questão das pessoas que eu cortei, né, em 2025, assim, eu não digo que eu cortei num sentido, tipo... Exceto em um caso, que aí realmente, tipo... Mas eu cortei 3 pessoas da minha vida no total. E eu queria muito falar sobre essa dificuldade também, de saber que é necessário, mas também não ser fácil, sabe? Então, eu comecei a entender como... Não só... Eu tinha realmente uma distorção, assim, da realidade em relação a quem eu era, a quem eu sou, no caso, e as pessoas que eu me relacionava e tudo mais, e eu projetava muito sem saber também. Então, sabe, expectativa muito alta, e é tudo nada, muitos extremos e tal. Então, eu comecei a perceber isso no ano passado, depois de uma experiência, assim, que foi... que eu vi o meu padrão, assim, eu vi na minha cara, eu já sabia que ele existia e tal, mas eu falei assim, não, peraí, mas ele ainda tá aqui, tipo... ainda tá acontecendo, e eu comecei a entender vários lados que eu também reprimia de mim mesma ainda, que eu tava tentando provar ainda alguma coisa pra alguém, não especificamente pra nenhuma pessoa, mas também, tipo, mas era muito mais pra mim, assim, tipo, eu tinha que me provar pra me mostrar forte, pra poder dizer isso e aquilo. E eu sempre fui uma pessoa tão... que sempre achou joguinho tão bobo, sempre achou essas coisas, assim, de ficar tentando meio que ferrar o outro e... isso é uma coisa que eu realmente prefiro não fazer, assim, na minha vida. Mas, de qualquer forma, eu me vi muito orgulhosa no subtexto, sabe? Porque não era aquela coisa, tipo... ai, que se foda o outro, eu também quero que... Não, era mais, tipo... ai, tá bom, também pensa que é quem? Porra, também... E tudo bem, tinha casos, assim, muitos casos. Aí eu vou falar, tá, mas aí às vezes você não tinha razão. Não, mas eu tinha razão. Sabe por que eu digo isso? Eu sou a pessoa que faz o contrário, eu sou a pessoa que sempre dá razão pelos outros e acha que é responsável por tudo o tempo todo. Então, eu também me permitia ver e falar, tipo assim, cara, relações são vias de mão dupla, né? Então, que porra que eu tô fazendo carregando relações sozinha? E aí foi muito libertador soltar. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que não tenha sido difícil, não. Foi bem complicado. E eu sinto que esse ano foi marcado um pouco por isso. Não por cortar pessoas, entre aspas, da minha vida, necessariamente em si, não era sobre as pessoas, mas eu senti que eu tava rasgando, assim, a minha própria pele, sabe, pra sair. E eu sinto que eu tava presa aqui dentro há muito tempo também. Então foi uma coisa difícil de entender que eu tinha que abrir mão de certas coisas para voltar pra mim, sabe? E é muito bacana falar de forma empoderada e dizer, caramba, muito orgulho de mim, realmente, assim, você é uma mulher foda e tal. Que a gente se fala isso, né? Ou pelo menos escuta isso, tipo, não liga pra isso não, você é uma mulher muito foda, blá blá blá. Esse tipo de coisa que é muito legal, empoderamento, enfim. Mas ao mesmo tempo, e toda a outra parte, né, que a gente não fala, que a gente não admite, tipo, cara, isso foi difícil pra mim, sim, isso não foi da forma que eu gostaria, isso adoraria que tivessem outras saídas, mas às vezes também você tá de mãos atadas já, então é aquela coisa, eu comecei também a me permitir entender que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, no sentido de que eu posso entender que uma coisa não me faz bem ou não me fez bem, mas que também teve seu lugar importante, sabe? E eu acho que é isso que a gente às vezes não fala de relacionamentos tóxicos, é que eles normalmente, não são só tóxicos, sabe? Tem todo um outro lado. Então esse outro lado, a gente meio que às vezes reprime pra poder sobreviver. E eu sinto que em 2025 eu comecei a aceitar, tipo, meio que todos os relacionamentos tóxicos que eu já tive e começar a me perguntar, tipo, tá, mas eu tô querendo essas coisas, mas essas pessoas que eu me relacionei, que eu queria tanto, X, Y, Z, elas já me mostraram alguma vez que isso é possível? Porque não, elas não me mostraram em nenhum momento que isso era possível. Então eu comecei a entrar naquela reflexão que eu comentei em um episódio recentemente sobre como a gente tem uma ansiedade tão grande, tão forte, que a gente faz duas coisas que são totalmente contra nosso benefício e a gente acha que a gente está fazendo a nosso favor. A primeira é se aproximar muito rápido das pessoas e já dar acesso, tipo, à sua vida como se fosse, sabe, tipo, não, mas eu quero acolher, eu quero receber, isso é lindo. Isso é maravilhoso, querer, né, se doar e acreditar no amor e nas amizades, nas boas intenções. Mas, cara, tipo, você não sabe quem são essas pessoas, que você não convidaria um estranho da rua pra sua casa. Então, por que você convida uma pessoa que você mal conhece às vezes pro seu coração, só porque é divertido, só porque é legal?
Tipo, tá tudo bem, pode ser maneiro e pode também ter seu tempo. E aí, eu imagino que alguém vai dizer, tipo, mas a pessoa que não quer ou que não consegue conversar e tal. Aí é que entra esse lance de, como é que você ignora os sinais, né? Porque pra pessoa que tá dentro, não é simples assim, de tipo, putz, eu ignorei os sinais. Tava ali. Sim, você consegue ver, e sim, talvez você realmente ignore, mas ao mesmo tempo, é sobre esse abrir mão que não tá muito treinado também, entende? E esse abrir mão, na verdade, não é... Você não tá perdendo nada. Você só tá ficando mais próximo do que é alinhado a você. E entendendo que você também vai ficar perdendo tempo com coisas que não funcionam, sabe? Então, não é que... mas não funciona, será que não funciona? Por que será que não funciona? Se fosse isso, se fosse aquilo. Foi uma outra coisa que eu aprendi. Eu falei, cara, se nada, a situação é essa. Já foi tudo mostrado, já foi tudo dito. E aquela coisa das ações falarem mais alto é um clichê, mas é muito verdade. As pessoas mostram, assim como você mostra para as pessoas te mostram também se você é importante ou não para elas, se você... E não é aquela coisa, tipo, por exemplo, eu também me percebi ainda meio calejada de algumas coisas, entrando em novas relações e meio assim... também ele acha o quê? Tipo, essa fulana não sei o quê. Tipo, cara, como assim? E aí eu comecei a ver que eu interpretava certas coisas pelo meu próprio medo também. Porque, veja bem, eu sempre fui uma pessoa que batalhou muito contra o apego ansioso, né? Minha forma, digamos assim, de se apegar era a forma ansiosa. Joga no Google, porque é um conceito bem interessante que eu sempre falo aqui. E aí, eu acabava em relacionamentos com pessoas evitativas, que se apegam de forma evitativa e tal. Só que, quando eu me vejo também ameaçada nesse lugar, eu percebi que eu entro num estilo evitativo. O que é, assim, bizarro e uma ironia muito grande da vida, porque eu ficava com tanta raiva, né? Essas pessoas, tipo, por que as pessoas não podem conversar? Porque elas não podem falar, porque elas não podem isso, podem aquilo. E eu me vi na mesma situação de falar, tipo, também deixa pra lá então, e não sei o quê. Sendo que eu nem tinha dado tempo ao tempo de entender, de avaliar meus impulsos também, porque a gente cisma de agir às vezes no momento em que a nossa cabeça precisa de descanso, precisa de pausa. E tem esse negócio do WhatsApp. Eu mudei muito a minha opinião de WhatsApp, de verdade, assim. E nos últimos dias, assim, eu comecei a viver alguma experiência, assim, e eu comecei a me dar conta em tempo real, tipo, nossa, por que a gente tem que fazer tudo tão rápido? Por que a gente tem que ficar o tempo inteiro, tipo, será? Vou responder, vou sei lá o quê. Cara, nossa, eu não tô falando aquelas pessoas que usam desculpa, sabe? Tipo, putz, tô muito ocupada, não tenho tempo. Tipo assim, pode até ser que a pessoa seja ocupada mesmo, mas você sabe quando é desculpa e quando não é, né? Então, não tô nem falando desse caso, mas tô falando assim, cara, realmente, a gente fica muito tempo no celular. Muito tempo. Então, assim, eu comecei a me ver com mais vontade de lembrar, assim, peraí, você não vai viver a sua vida também, sabe? Tipo, e não só em termos de relacionamento, essas coisas, mas em termos de Instagram, de rede social, assim, por exemplo, eu já não gravava um vídeo há anos. Assim, tudo bem, tem meu podcast e tal, que provavelmente isso vai virar um episódio de podcast, mas, nossa, eu não parava, assim, pra ser eu sozinha e, consequentemente, também acompanhada, porque eu vou publicar isso, há muito tempo. E eu aprendi que o foco era sempre o outro. Eu aprendi que eu sempre tinha que ser condicionada ao outro. Então, se o outro está chateado comigo, então eu tenho que conter essa situação, eu tenho que consertar as coisas, eu tenho que ser responsável por aquilo. E nisso, cara, muito tempo da minha vida foi vivido através dessa ilusão de que eu dependia de alguém ou de alguma coisa para viver, assim, a minha vida. E meio que eu também acabava vivendo muito mais na minha cabeça do que na vida real, em muitos momentos, assim, pelo menos. E priorizando esse tipo de coisa, sendo que eu... Né, não digo que eu não vivi, não. Eu vivi pra caramba. Realmente, eu me permitia viver muito, graças a Deus. Mas, assim... Nossa, cara, quanto tempo que eu realmente não me vi presa nesses loops, assim, de... mas esse isso, mas isso e aquilo, mas será que... Eu comecei a parar de me perguntar, tipo... Será que essa pessoa é isso? Será que essa pessoa é aquilo? Porque eu falei, cara, primeiro que não tem como assumir nada, entende? Primeiro que, se você tá pensando e assumindo coisas, é melhor falar com a pessoa. E se a pessoa não consegue conversar, então você já tem sua resposta. Eu acho que às vezes a gente fica procurando muita... mas a forma que a pessoa falou, ou o que está nas entrelinhas, é tipo, cara,
Não, acho que, sabe, se uma pessoa não consegue acolher um pensamento seu, não consegue sentar pra conversar com você, é uma coisa que provavelmente já não vai funcionar de qualquer jeito. E essa paz, assim, é um certo desapego saudável, entre aspas, porque não é desapego, tipo, foda-se e tal, mas é um desapego no sentido de, tipo, confiar que tudo que for pra ser vai ser, e eu sei que isso é clichê, mas é uma confiança, não é uma frase que você tá usando pra se confortar necessariamente, claro que traz um conforto, mas é realmente acreditar nisso, tipo, cara, obviamente, se eu não fizer nada em função, numa direção que eu queira, é claro que não vai magicamente cair no meu colo aparecer, ou uma situação não vai se resolver sozinha. Mas ao mesmo tempo, tipo, quando você sente também que você fez o que você podia fazer, eu acho que tem sim uma paz em você olhar e falar, essa é a situação do jeito que ela é, e no momento, pelo menos, não se tem mais respostas. E é isso aí, e tá tudo bem entender que às vezes você não vai ser compatível com alguma pessoa, ou que você vai ter que se afastar de alguma amizade, ou que você encontrou algumas toxicidades na sua família. E isso tudo foi tão libertador esse ano, porque depois de, tipo, chorar todas as minhas mágoas e me recompor toda, eu juro, eu achei que eu tava tão, assim, ano passado eu tive várias questões em relação à saúde mental e eu realmente, eu não sabia mais pra onde olhar. E eu falei assim, gente, em algum momento eu falei, eu nunca mais vou sentir nada por ninguém. E eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que falava, tipo, cara, ninguém vai me mudar. Por mais que existam pessoas que não saibam, né, lidar com relacionamento ou com responsabilidade afetiva ou conversar, usar da comunicação, eu vou ser sempre uma pessoa que eu me orgulho, sabe? Da forma que a minha mãe me ensinou a ser, da forma que, enfim, eu acredito que é correto, porque eu sempre fui uma pessoa muito conectada aos meus valores. Só que, cara, quando já é, porra, a 7ª vez, você já fica, porra, mano, realmente. E aí você começa a cavar a sua própria cova, porque eu me vi assumindo coisas também que eu nem sabia se eram verdade, por experiências passadas, né? Então, trazendo uma bagagem de outras relações e de, enfim, amizades que, de certa forma, me traumatizaram, né? E colocando isso em novas situações, onde eu nem tinha deixado aquilo meio que se desenvolver ou me perguntado se eu mesma queria. Então, eu comecei a me perguntar, tipo, peraí, por que eu tô sempre tão focada no que o outro quer, no que o outro vai fazer ou deixar de fazer, sendo que eu nem sei se eu quero? Porque é muito fácil idealizar o outro. Porque aí também tira o foco de você de novo, né? Então, tipo, se o outro é responsável pela sua felicidade, mesmo que indiretamente, mesmo que só emocionalmente, de certa forma também te dá uma coisa pra pensar que não são suas coisas. Então é fácil, fica mais fácil, pelo menos, você tirar o foco de você. E você falar, tipo, não, eu pego, sei lá, a minha validação desse lugar, ou eu pego a minha felicidade dessa companhia, ou eu pego... Sendo que como é que você vai viver a vida espelhando alguém, entende? Tipo, a sua vida deveria ser muito mais do que ser um espelho pra alguém, do que mostrar verdades pra alguém. E eu digo isso porque eu sinto que muitas mulheres, assim, amigas minhas, também têm um relato parecido, né? De, tem que ensinar o fulano de tal a ser da forma que... Mas será que é só isso, assim? Eu sei que... Eu entendo mesmo que não é só isso, e eu entendo que tem relações em que você vê que você vai ter que dar uma conduzida e tudo mais, né? Como mulher atualmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente foca tanto nisso, né? Que a gente esquece dos nossos próprios objetivos. E, de repente, vira sobre viver a vida do outro. Meio que como se você estivesse assistindo uma série em que o outro é o protagonista. E você tá lá, no sofá, assistindo, comendo pipoca. E reagindo a tudo que acontece, em vez de ter a sua própria série. Então, isso foi um passo importante, assim, pra mim, ano passado. Porque eu entendi que tava tudo bem eu ser vista. Também passei muito tempo da minha vida com esse medo, né, de ser vista, de... Meu Deus, se as pessoas me repararem, e aí? Porque se elas me reparam, elas podem me julgar. E se elas me julgam, então eu sou uma merda. Tipo assim, sabe, esse raciocínio? Eu falei, gente, primeiro que eu sou atriz, né? Eu trabalho com essa carreira, então vai ser um pouquinho difícil ter um problema com as pessoas me verem. E também terem opiniões sobre mim. Então acho que eu vou ter que fazer as pazes com esse fato de que, sim, provavelmente as pessoas vão me ver. E nem todo mundo vai gostar de mim. E nem todo mundo vai entender o que eu quero dizer. E nem todo mundo vai entender o meu sarcasmo, que às vezes realmente é refinado. Mas é isso, tipo, eu comecei a entender que eu tinha que me perguntar as coisas antes. E que também estava tudo bem eu me dar tempo. Porque eu ficava tão também intensa em medo de me afastar de alguém, ou de perder a conexão, ou de... Que eu falava assim, gente, eu preciso responder, eu preciso estar disponível 24 horas por dia, eu não posso dar um dia de reflexão, eu não posso sair com meus amigos, eu tenho que ficar
meio que manejando essa situação, seja ela qual for. Então, se fosse uma amizade muito próxima e a pessoa expressasse que, sabe, era importante pra ela o WhatsApp, sei lá, ou ficar respondendo rápido, ou ver os stories dela. Tipo, tem coisas que são manejáveis e que a gente consegue falar, poxa, eu consigo fazer isso por você e tal. Mas o ser humano também, ele muda muito o tempo todo e todos os dias. Isso não é pra dizer que, poxa, aceite uma pessoa super inconstante e tal. Mas caramba, tem dias que a gente tá lidando com coisas, né? O mundo tá tão pesado. Eu acho que relações têm que ser leves e não no sentido de se isentar de responsabilidade. Porque isso é uma coisa que me dá muito ranço também. Ai, é muito leve, é muito... E, tipo, não tem respeito, não tem sinceridade, não tem nada, sabe? É só aquela coisa de uma leveza pra poder mascarar desrespeito, sabe? E eu acho isso muito cafona. Então, é interessante ver que pode ser leve, ao mesmo tempo que também pode envolver emoções, pode envolver dúvidas, pode envolver incertezas e falta de resposta, mas que pode ser genuíno, que pode ser de verdade, sabe? E que pode ser leve também. E eu comecei a ver que também, não sei, que não era... que as coisas poderiam ser difíceis ou desafiadoras pra mim, como, né, naturalmente a gente se afeta às vezes com coisas, é super comum, então eu comecei a entender, caraca, por que eu me julgo tanto também por ter desafios, sendo que todo mundo tem desafios? E sendo que eu vejo como eu sou empática com os outros e como eu dou esse espaço e falo assim, não, calma, resolve tudo com calma. E comigo eu tô no 220, falando que eu tenho que resolver tudo pra ontem. E também colocando uma expectativa tão grande em certas coisas que eu nem dava tempo de saber se eu queria aquilo ou se eu tinha entendido o que era aquilo, quem era aquela pessoa, onde eu estava na minha vida naquele momento. Eu não me perguntava se eu estava pronta. Eu estava tão fissurada em identificar se a pessoa que eu estava emocionalmente indisponível, se ela ia me rejeitar, que eu não me perguntava se eu estava. E teve uma hora que eu comecei a falar, gente, eu acho que eu não tô não, eu acho que eu, na real, eu acho que eu preciso focar em outras áreas da minha vida. Eu acho que isso tomou bastante tempo. E não é que eu nunca mais vá me relacionar com ninguém, longe disso. Mas que curioso e que desafiador seria para 2026 se isso tivesse um lugar secundário onde eu sempre deveria ter estado, que é depois de mim, sabe? E tem sido interessante, porque eu tenho impulsos ainda, né, de priorizar outras pessoas. Isso não só em relacionamento, como eu falei, pode ser qualquer relação que me importe, assim. Até pra fugir de certas coisas minhas mesmo. E evitar certos momentos comigo mesma e evitar sensações desconfortáveis. Eu já fui muito mais a pessoa que fugia, mas hoje em dia eu acho que eu tô até muito bem. Tô mandando bem a beça. E eu também tenho me recusado muito a fazer joguinho e, assim, e a participar, porque eu nunca fiz muito. Mas, assim, a participar de joguinho. Então, quando eu vejo que existe um joguinho acontecendo e existe realmente interesse real de uma pessoa de fazer joguinho ou de participar em joguinho ou de, né, às vezes nem conscientemente tá fazendo, mas tá fazendo, eu também comecei a entender que tudo bem priorizar minha paz. Não tinha problema, de fato. Que, sim, pessoas poderiam ficar chateadas comigo. Mas aí realmente cabe a elas, sabe? Tipo, aquela coisa... contanto que você saiba, tipo, a sua parte, o que aconteceu do seu lado, em termos de responsabilidade, erros e tal, é legal, né, saber. E é bom também, até porque eu acredito que... Eu não sei, eu gosto de viver minha vida sempre tentando melhorar, sempre buscando ser melhor, entender o que eu errei, ou o que podia ter sido diferente, por que eu tive um resultado que eu não gostei. Isso sou eu, né? Tem pessoas que preferem não, e também é o direito delas. Mas, ao mesmo tempo, é meio libertador você aceitar que você não pode resolver nada por ninguém, além de você mesmo. E que a coisa mais importante que você faz para poder manter melhores relações na sua vida é você não só se priorizar e tudo isso, mas é você trabalhar nas suas coisas mesmo, você se dar a compaixão que você daria pro outro. E não é sobre, tipo, eu aprendi a dizer não, então eu vou dizer não só porque eu posso. Sim, isso é legal, você pode fazer isso, mas não é sobre... Porque eu acho que aí cai de novo um negócio de provar pros outros, sabe? Tipo, eu vou dizer não porque eu me vi, assim, querendo entrar numa dinâmica de joguinho também de... e também vou esperar tanto tempo. Eu falei, cara, calma aí, eu tenho 28 anos, sabe? Tipo, isso não é uma coisa que é minha também. Isso é uma coisa que também você tem que tomar cuidado, assim como eu também passei a tomar,
que às vezes você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você acha, você sabe o que você sente. E é claro que bons amigos vão sempre tentar te alertar quando vem alguma coisa acontecendo. Eu acho que é importante levar em consideração, mas também não colocar a opinião alheia depois da sua. Como se o que os outros dissessem fosse lei, assim, porque você tem uma desconfiança tão grande de você mesmo e não tem uma crença de que você não consegue entender as coisas direito, que você acaba não fazendo como você gostaria. E depois fica tudo mais confuso ainda. Então eu achei engraçado como eu percebi que você vai pedir conselho hoje em dia amoroso pra qualquer amigo, né? E já é muito agressivo, assim, já é uma coisa... E é claro que é de um lugar de amor, mas é tipo, manda merda, faz isso aqui, pega geral, não sei o quê. E aí você fica tipo, cara, vai ver, eu só quero ter uma conversa sincera. E se essas pessoas que eu quero conversar sinceramente com não tem esse lugar nesse momento e tal, suave. Mas eu vou continuar sendo eu. E eu acho que é isso que eu me confundia também. Eu não preciso deixar de ser eu e eu também não preciso deixar de me respeitar, entende? Porque o que eu confundia era, eu vou ser eu, portanto, eu vou ser a Virgem Maria. Só que não é sobre isso. É sobre eu ser eu, mas também estabelecendo limites. Eu posso fazer isso de uma maneira também graciosa, só que eu também aprendi que eu precisava usar muito mais a comunicação. Porque às vezes eu usava de umas coisas indiretas, como se fosse ficar muito claro, né, para os outros o que estava acontecendo. E, né, também nessa base de assumir e também já de, não sei explicar, mas de se revoltar um pouco e já ficar meio insegura e achar também que, um monte de coisa que eu não tinha certeza. E aí eu olhei, assim, eu andei relendo umas conversas minhas ano passado também, pra poder entender o que aconteceu, assim, de fora mesmo. Agora que, né, a poeira já tinha baixado e tudo mais. E eu vi, né, todas as questões da outra pessoa, mas é que é muito mais fácil ver da outra pessoa do que as suas próprias. Então, quando eu me perguntei o que era, e eu comecei a ver, eu vi que eu tava usando, tipo, uma comunicação que não tinha muito propósito. Porque, por exemplo, é tipo, não é uma pergunta, assim, direta e cuidadosa e desenvolvida. Às vezes era uma pergunta meio passiva-agressiva, às vezes era uma pergunta pela metade, às vezes era uma pergunta com medo de fazer a pergunta e com medo da resposta. Então, eu também não respeitando gatilhos meus e querendo responder em momentos que eu não tinha que responder. Porque quando a gente tá engatilhado é o pior momento, porque você não sabe o que você vai dizer, você tá claramente vulnerável e num momento que não é pra isso, que não é pra tomar uma decisão, nenhuma ação, né? Você não assinaria um contrato logo depois de sofrer um acidente, por exemplo. Então, por que existe essa urgência tão grande de resolver coisas? Eu acho que a gente tem a ver com a nossa dificuldade de lidar com frustração e de entender que respostas vêm com o tempo, que também é necessário deixar as pessoas se mostrarem, também é necessário se mostrar aos poucos, não para esconder nada, mas para se proteger e se preservar. E eu comecei também a me dizer, tá tudo bem você se preservar. Tá tudo bem você não ser uma pessoa que se joga de cabeça como antes, na real isso é até bom. Até porque te dá o espaço para você entender também se é um lugar seguro, se é uma relação maneira, se é uma coisa que cabe na tua vida. E eu não me dava esse espaço antes, era tipo, ou sim, porque eu precisava. E foi muito libertador entender que eu não preciso. E que isso não é porque eu sou, é fodona, que não precisa de nada nem de ninguém. Mas assim, foi libertador porque eu falei, gente, a minha vida é mais do que isso. E eu falei isso várias vezes na teoria, mas eu comecei a entender na prática, tipo, o que eu faço com o meu tempo, aonde eu vou. E eu comecei a ser mais seletiva com alguns lugares. E aí eu vi que eu tava me isolando um pouco também. Então eu entendi que era uma dança de todos os dias. Principalmente quando você tá saindo de um padrão extremo e você tá caminhando pra um outro lugar. Não vai ser da noite pro dia. E eu sinto que hoje eu tô num lugar muito seguro, assim, de entender que, cara, né, quem quer resolver coisas comigo vai achar um jeito de resolver coisas comigo. Quem tiver... Isso não é pra poder dizer que eu vou ficar... Mas sabe, é o que eu quero dizer, tipo, deixar as situações serem o que elas são também. E as pessoas serem o que elas são. Então, eu já fiz tudo o que eu podia numa situação. Cara, é isso. Tá tudo bem. Não precisa ser uma grande história de terror. Às vezes é uma merda, mas será que isso realmente acaba com a minha vida ou será que eu digo que acaba com a minha vida? Porque eu percebi que eu me dizia muito que eu não ia conseguir sobreviver a certas coisas, que eu sobrevivi. Eu continuei aqui. Então, esse é o seu lembrete de hoje, caso você ache que você
sei lá, se talvez tu possa estar subestimando sua força, não se dando autocompaixão suficiente, achando que tem que resolver alguma coisa pra ontem. Eu te recomendo a pausar, assim como eu comecei a fazer, e isso deu espaço pra minha cabeça começar a pensar, pra eu me regular emocionalmente, pra eu ser mais honesta, pra entender o que estava acontecendo comigo, pra eu observar mais. Observação é muito importante. Eu não me deixava observar as coisas, eu tava muito preocupada em viver uma intensidade, tudo só se vive uma vez e tem que, isso aí. O que é legal se apaixonar, é legal conhecer pessoas e tal. Mas dá pra fazer isso sem se comprometer, sabe? Porque aí a gente faz sem pensar e depois a gente fica se perguntando por que a gente tá no mesmo lugar que antes. Então, eu acho que ou a gente muda, e eu digo isso pra melhor, né? A gente muda pra melhor, a gente caminha pra um lugar em que as coisas sejam mais equilibradas, ou a gente vai ficar sempre se perguntando por que a gente sempre acaba ali. E aí a gente acaba colocando a culpa na gente, dizendo, nossa, tá vendo? Deve ter alguma coisa de errado comigo, que não sei o que não sei o que lá. Só que não, é só a forma, é uma abordagem, como se você estivesse jogando um videogame e tem uma estratégia errada, né? E aí você fica insistindo nela. E você fala, poxa, eu caí no fundo do poço de novo, não consegui pegar as moedas, não consegui passar de fase. Putz, de novo. E aí você fica nesse loop de ficar, tipo, morrendo no jogo, perdendo as vidas, quando você já entendeu que aquele macete ali, aquela estratégia não tá funcionando, você vai ter que tentar outra. Até que um belo dia, você fala, isso aqui meio que funcionou, isso aqui. Vou tentar de novo da próxima, vamos ver. E aí você cai, aí você retoma, mas você já retoma mais confiante. Então eu entrei em 2026 com esse pensamento, essa abordagem, e eu quis compartilhar, esperando que talvez você possa usar isso pro seu ano também. Eu queria muito saber dos seus desafios, como é que tá o começo de ano pra você, como é que foi o final de ano também. Eu tô nessa fase aqui das unhas, elas parecem presas, mas eu não quero comemorar a vitória antes da hora. Então, enfim, Deus queira. Acho que agora vai, galera. Você não vê o que é um momento pra parar pra refletir, né? Enfim, manda pros seus amigos, pra quem você quiser. E eu espero que você tenha curtido. E eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um brinde.